Sabe, quando a gente pensa em agricultura moderna, logo vem à cabeça aquela imagem de alta tecnologia, safras batendo recordes, né? Mas olha, tem um risco gigante, totalmente invisível que está rondando o agronegócio. O peso absoluto e implacável da lei ambiental. E nesta análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como um simples rastro de dados acabou se tornando literalmente a defesa definitiva contra a ruína total. Bora lá? Imagina só esse número, quase 149 milhões de reais. É isso mesmo. Esse é o valor exato de uma ação civil pública colossal que o IBAMA moveu recentemente contra produtores rurais lá no Pantanal. Gente, é uma cifra que paralisa qualquer fazenda, congela linhas de crédito da noite para o dia. O negócio é sério. Mas o que mais choca nessa história toda é o motivo. O que aconteceu foi o seguinte: um incêndio devastou mais de 7.500 hectares no Pantanal. E o estado tem imagens de satélite para provar isso. Só que, e aqui está o grande ponto, o fato que fez a justiça congelar os bens desses fazendeiros antes mesmo do julgamento não foi só a acusação de iniciar o fogo. Não. Foi uma ausência que chega a assustar. A falta total de dados comprobatórios. Para colocar de um jeito simples, esses réus caíram numa posição legalmente indefensável. Sabe por quê? Porque eles operavam num verdadeiro escuro digital. Não tinha nenhum registro formal de atividade no campo, nenhuma notificação prévia documentada, zero dados georreferenciados e nenhum histórico de que eles estavam em dia com o meio ambiente. Aí, quando o Estado chegou com um dossiê pesado de acusações, eles não tinham um único arquivinho para se defender. E no direito ambiental atual, esse silêncio custa muito, muito caro. A analogia? A mesma ruína pelo mesmo motivo. E é aí que a gente faz um paralelo super importante. A vulnerabilidade desse fazendeiro lá do Pantanal, sem os dados georreferenciados, é exatamente a mesma de um operador de drone hoje que trabalha sem um rastreamento documentado. Aplicar defensivos agrícolas sem registro ou sem provar que avisou quem precisava cria um buraco, um tremendo vazio jurídico. Se rolar qualquer denúncia ambiental, simplesmente não tem como provar a inocência. É a mesma ruína, pelo mesmíssimo motivo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha essa escala. Estima-se que existam hoje cerca de 35 mil drones agrícolas voando pelo Brasil. Mas adivinha? Só 2.618 têm o registro certinho no mapa e rastreabilidade total. É mole? Isso significa que dezenas de milhares de operações estão todo santo dia, gerando um passivo jurídico gigantesco, muitas vezes sem nem perceber. E a lei amarra todo mundo numa teia bem apertada. A legislação é claríssima. O produtor rural tem a obrigação de dar um aviso prévio, com 48 horas de antecedência, para os apicultores no raio de 6 quilômetros. E se ele falhar, o operador do drone é solidariamente responsável pelos danos. Além disso, a Justiça diz que a responsabilidade civil-ambiental é objetiva e não prescreve nunca. Ou seja, produtor e operador estão acorrentados, juntos perante a lei. Cai um, cai o outro. E se alguém acha que é só pagar uma multa e resolver, melhor pensar de novo. A gente está falando de penalidades criminais bem severas. Pode dar de 3 a 9 anos de prisão por aplicar agrotóxico sem registro. E se acabar causando a morte de animais silvestres, como abelhas nativas, por exemplo, mais 1 a 4 anos de reclusão. Sem contar as multas, que vão de 2.000 a 2 milhões de reais e que dobram se acontecer de novo. Pulverizar nesse escuro digital não é um errinho administrativo, não. O sistema jurídico trata isso como um crime muito grave. Para resumir bem essa gravidade, o Dr. Gilvan Lemos Cavalcante, que é presidente do IBRAM Brasil, cravou uma frase que diz tudo. Ele falou: a responsabilidade ambiental é uma responsabilidade real e solidária. Operar sem registro não é uma escolha de gestão. É uma sentença em aberto. E é bem isso mesmo. Numa ação ambiental onde o ônus da prova se inverte, não ter os dados de comprovação significa carregar nas costas uma condenação antecipada. Então, vamos falar sobre o escudo digital preventivo. A boa notícia é que a mesma tecnologia que automatizou o campo também pode blindar as operações. Entram em cena plataformas como Geo e IBM. Não é só para cumprir regra, é um verdadeiro escudo legal preventivo. Elas monitoram a operação e geram evidências criptográficas inquestionáveis de que tudo foi feito dentro da lei. No fim das contas, esse registro digital atua como a sua proteção preventiva, sendo a única defesa real se aparecer algum litígio lá na frente. E como a gente constrói essa defesa inabalável na prática? Começa antes mesmo do drone decolar. Primeiro, a plataforma emite aquela notificação obrigatória de 48 horas para os apicultores locais. Depois, durante o voo, ela registra todas as coordenadas exatas. Em seguida, gera um código, um hash criptográfico.
E pronto, está garantida a sua proteção legal preventiva. Se o Estado questionar a sua operação daqui a 5 anos, a sua defesa já está lá, prontinha. O grande segredo, o coração dessa proteção toda, é esse hash criptográfico que eu comentei. É uma assinatura digital inalterável. Não é igual uma planilha que qualquer um vai lá e edita. Ele trava com segurança máxima a data, a hora e a localização exata do voo. Isso cria aquela prova razoável que a lei exige, mostrando sem sombra de dúvida que a operação respeitou os limites legais. E de quebra, neutraliza aquele risco terrível da responsabilidade solidária. E aí a gente chega na nossa grande questão de hoje. Com precedentes de multas que passam dos 100 milhões e leis que francamente não perdoam, será que alguma operação agrícola hoje em dia está realmente segura, sem deixar um rastro digital inalterável? A ausência desse registro pode ser tão devastadora para o negócio quanto causar um dano ambiental real. O fato é que operar no escuro simplesmente deixou de ser uma opção. Pensem nisso.